a mensagem entrando no Espírito, mas antes disso eu quero aqui mandar meu abraço cristão, divino, fraternal, para todos aqueles que acompanham a nossa programação. E um abraço especial à irmã Vera Floriano, lá em São Carlos, São Paulo. É uma pioneira, irmã que está sempre conosco na nossa programação, sempre nos dando aquele prazer, aquela alegria de tê-la conosco na nossa programação. E ontem estivemos em São Carlos para um culto fúnebre, onde uma das nossas veteranas, pioneiras irmãs, voltou para o lar. Ela não morreu, ela voltou para o lar. Ela voltou para onde ela estava antes da eternidade existir. E que Deus conforte os corações das famílias, que são muitas famílias. Conforte os corações das famílias e que Deus possa consolar cada um. Mas neste momento não é momento de ficar triste, chorando, aborrecido, reclamando, porque para nós é doído. Dói quando nós perdemos alguém fisicamente na carne. Mas eles estarão tão felizes, eles estão tão felizes aonde eles estão, porque foi um regresso. É a mesma coisa de você viajar do seu país para outro país. Você fica 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano. Um dia você compra a passagem de volta para voltar para o seu país. Que felicidade, que alegria saber que você está regressando para seu país, para a sua cidade, para a sua casa, para a sua família. Assim somos nós quando nós despedimos deste mundo. Nós estávamos aqui em uma jornada, como Israel estava na escravidão no Egito. Eles tinham a terra, eles tinham a cidade, eles tinham um povo esperando por eles, eles tinham um país, eles tinham a Palestina esperando, toda a Florida esperando por eles. Então, quando eles realmente decidiram, porque teve que haver o mover de Deus para eles decidirem deixar a vida de escravo, deixar a vida de amassador de barro, construtores de casa para Faraó e regressar para casa. Foi a melhor coisa que eles já receberam nas suas vidas. Então assim somos nós, somos peregrinos como Abraão, desertor, andando de um lado para outro, sem morada, sem destino. Mas um dia nós retornaremos para a nossa pátria, para a nossa cidade, para o nosso povo, de onde nós nunca deveríamos ter saído, que é a eternidade. Então a família Floriano, família Garcia, São Carlos, meus pesos, minhas condolências, e que Deus conforte os corações de cada um. A nossa preciosa e amada irmã Marlene, se você pudesse encontrar com ela e dizer para ela: irmã Marlene, a senhora quer voltar de novo? Ela ia dizer não. Por que não? Porque voltar aqui para ficar doente de novo, ter dor de novo, ter filhos de novo para dar dor de cabeça, preocupação. Não quero voltar não. Não quero. Então, o que nós desejamos a toda a família é dizer para todos vocês: Deus os abençoe, na graça, no amor do Senhor Jesus Cristo. Profeta, na mensagem O Sepultamento, no parágrafo 53, ele nos diz: posso ouvi-lo dizer: Satanás, vem aqui.
E ele é o chefe agora. Ele é o chefe agora. Ele é quem manda. Ele é quem dita as ordens. Ele estende a mão, arranca aquela chave da morte e do inferno, do falar dele, e a pendura no seu próprio lado, do lado dele, e a pendura do seu próprio lado. Quero te dizer isso, você tem sido um blefe por tempo suficiente, Satanás. Você tem sido um blefe por tempo suficiente. Você tem sido o tropeço. Você tem sido o embaraço nas nossas vidas, para que nós não tenhamos um real e verdadeiro encontro com Ele. Mas agora Ele tomou a chave da sua mão. Agora você não pode nos impedir mais. E eu sou filho de Deus. Eu sou o filho do Deus vivo, nascido de uma virgem. Meu sangue ainda está fresco na cruz. E a dívida está totalmente paga. A minha, a sua, a nossa dívida estão totalmente pagas. Você não tem mais nenhum direito. Você está despojado. Dê-me suas chaves. Isso é correto. Ele se virá. Ele dá um forte pontapé, bate a porta e diz: fique aí. Eu sou o chefe de agora em diante. Fica aí, Satanás. Fica quietinho, preso aí. Eu sou o chefe da agora em diante. Se você tentar qualquer coisa contra meus filhos, contra meus filhos, contra minhas filhas, você estará se tratando comigo. Se você tentar entristecer meus filhos, minhas filhas, eu vou estar aqui com eles para defendê-los. É por isso que nós amamos. É por isso que nós amamos a palavra de Deus. É por isso que nós confiamos na palavra de Deus. E é por isso que nós nunca cansamos de dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Então esta noite, eu digo nesta manhã, eu escolhi para minha leitura das Escrituras do livro de Atos dos Apóstolos. De Atos dos Apóstolos. Por isso se alegrou no meu coração e a minha língua exaltou, e ainda a minha carne descansará em esperança, porque não deixará a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Agora, por que ele, o Senhor Jesus Cristo, o seu corpo, mesmo o seu corpo terreno, não podia ver a corrupção? Porque aquele corpo não foi gerado por sangue,
por célula humana. Mas aquele corpo foi gerado divinamente, diretamente de Deus. Foi o haja de Deus. Foi a criação de Deus. Agora todos nós passaremos pela corrupção. Morremos, ficamos doentes, adoecemos, sentimos dor, tristeza e morremos. Vamos para a sepultura e lá nós passamos pela corrupção. O nosso corpo corruptível apodrecerá na sepultura. Tem que ser assim, porque este corpo terreno nosso é o corpo de 16 elementos, criado pelo pó, vindo do pó. E esse corpo terreno, esse corpo animal, ele não pode entrar na presença de Deus. Por isso a Bíblia diz assim: carne e sangue não herda o reino de Deus. Você não pode, nós não podemos entrar na presença de Deus nessa carne, nesse corpo fértil que nós temos. Por isso Deus nos preparou um outro corpo para que nós possamos ressuscitarmos, tomarmos este novo corpo e entrar na presença de Deus. Como será? Não sei. Quando será? Também não sei. Para quem será? Também não sabemos. Mas haverá. E ele continua, no versículo 7. Que belo texto para esta noite, para obter o contexto de ele estando na tumba. Ele estando na tumba. A primeira coisa que desejamos ver é chamar sua atenção. É a infidelidade da palavra, é a infalibilidade da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é infalível. Deus mantém sua palavra ao pé da letra. Deus mantém a sua palavra ao pé da letra. Tudo aquilo que ele prometeu se cumprirá. Tudo aquilo que ele fala acontece. Tudo aquilo que ele veio e deixou escrito para nós terá o seu cumprimento. É muito difícil, é muito desconfortante você estar diante de um homem que ele não mantém a sua palavra. Hoje ele chega para você e ele se apresenta como algo que ele não é. E você olha para ele, você sabe que aquilo que ele está falando, aquilo que ele está apresentando, não é o real dele. Ele muda como o tempo muda de estação. De manhã está frio, à tarde está calor, à noite está ventando, no outro dia de manhã está chovendo. Ele é um homem inconstante. E quando o homem é um homem inconstante, aquele que falha com você, como que você pode confiar, descansar, colocar a sua confiança em um homem que não consegue manter a sua palavra 24 horas? Hoje ele é azedo, amanhã ele é salgado, depois da manhã ele é doce. Deus não é assim. O que ele falou lá na eternidade continua até o dia que nós regressarmos para a eternidade.
E nesta noite, queremos firmar nossos pensamentos nisso, que Deus guarda a sua palavra. Deus guarda a sua palavra. Você vai fazer um compromisso com alguém. Às vezes na correria, na cabeça quente, você faz um compromisso com alguém. Só que, dali a pouco você percebeu que você não deveria ter feito aquele compromisso. Aí você vai virar as costas, vai sair por aí, como se nada tivesse acontecido, como se você não tivesse feito aquele compromisso com aquela pessoa. Errado. Doa quem doer, doa aonde doer, ou no lucro ou no prejuízo. Temos que mantermos a nossa palavra. A Bíblia diz: sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. Então, antes de nós darmos a nossa palavra para alguém, primeiro nós temos que analisar, pensar: eu vou ter condição de cumprir o que eu estou falando? Porventura eu vou cumprir o que eu estou prometendo? Senão, nós vamos estar em más lençol. Nós vamos estar em problemas. Podemos ter certeza de que qualquer coisa que Deus disse em sua palavra é a verdade. E a fé não repousa sobre areia movediça das ideias do homem. Das ideias do homem. Quando nós levantamos e dizemos: ó, Deus colocou no meu coração para fazer tal e tal coisa. Quantos por cento você tem de certeza que foi realmente Deus que pôs no seu coração? Quanto? Porque a forma de Deus trabalhar é um paradoxo para nós. Às vezes você pensa que é Deus e não é Deus. Às vezes você pensa que não é Deus e é Deus. Ou da teologia do homem, mas tem seu lugar de descanso definitivo na inabalável rocha das rochas eterna de Deus. Até mesmo um pai para com o filho. O filho chega e fala: papai, me dá uma bicicleta. E o pai está sem condição de comprar aquela bicicleta para aquele filho. Ele vai dizer: ó, meu filho, o papai não tem condição de comprar hoje. O papai está sem dinheiro. Pô, mas quando o senhor tiver condição, quando o senhor tiver dinheiro, o senhor compra. O menino está dando para ele uma via de escape. O menino não está batendo o pé e gritando: eu quero, eu quero, eu quero. Ele está dizendo: não, quando o senhor puder, quando o senhor tiver dinheiro, o senhor compra. Aí ele vira para o menino e diz: sim, meu filho, quando o papai tiver dinheiro, o papai compra. Bom, o menino vai descansar na promessa do pai. Passa anos, passa meses. Quem sabe chega o aniversário do menino: papai, o senhor vai comprar a minha bicicleta que o senhor prometeu? Não, eu não prometi. Prometeu. O senhor falou que quando o senhor tivesse dinheiro, o senhor ia comprar. E ele sabe que o papai tem dinheiro. Se ele é um pai sábio, um pai cristão,
cheio do Espírito Santo, e que não quer trazer problema para o seu filho na estrutura de formação do seu filho, ele vai lá, ele vai comprar a bicicleta e vai trazer e entregar para o seu filho, porque ele prometeu. Como que você promete para uma pessoa que vai fazer algo por ele e lá na frente você muda de ideia? Não, o Espírito Santo mudou minha ideia. O Espírito Santo não muda a ideia de ninguém. O que você tem que fazer é orar e pedir ao Espírito Santo para que te oriente, para que te dirija, antes de você fazer a promessa. Porque quando você abre a boca e faz a promessa, acabou. O irmão Brana fala da irmã Nery San, uma jovem, bonita, formosa. Era a melhor dançarina da sua cidade. E eles eram um casal, dois jovens, ela e um outro rapaz. Eram os melhores dançarinos do salão. Mas um dia ela ouviu o evangelho. E ela tomou a decisão de servir a Deus. Abandonar a vida da música, da dança, deixar de ser dançarina. E passou a servir a Deus. Mas um belo dia, ela foi na loja, comprou um pano. E ela foi até a costureira. Levar aquele pano para aquela costureira fazer aquele vestido para ela. Quem sabe naquele espírito religioso. Eu quero um vestido com manga, um vestido comprido rastando no chão, porque senão o irmão Neville não vai deixar eu cantar na igreja. Senão o irmão Brana vai me repreender na igreja. Espírito religioso. Você não tem que fazer ou deixar de fazer nada com medo do pastor te repreender. Não. Você tem que fazer aquilo que o Espírito Santo unge o seu coração para você fazer. Sem se importar quem está à tua direita, quem está à tua esquerda. É você e Deus. O problema é você e Deus. E ela então foi até a costureira. E eu quero que a senhora faça assim, 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 assim. A costureira Marco falou, tá bom, Nery, eu vou fazer. E ela saiu de volta para casa. Só que ela mudou de rua. Não se sabe se era intencionalmente ou tensionalmente. E naquela rua havia um salão de dança. Era onde ela costumava apresentar ela e o seu amigo dançarem. E quando ela ouviu a música, ela falou, agora eu vou lá testificar. Eu vou lá pregar para isso. Eu vou lá tentar ganhar meu companheiro. Aí ela chegou na porta do salão. Aí num vacilo de pé, de segundo, fração de segundo, ela estava nos braços daquele antigo amigo seu, dançando com ele. Um relance, um relâmpago. Quando ela deu por fim, ela despertou. Ela largou o rapaz no meio do salão e saiu correndo. Nery, o que aconteceu? O que aconteceu? E ela saiu desesperada, correndo e chorando. Ainda bem que ela sabia o endereço da casa do irmão Brana. Ainda bem que o irmão Brana morava na sua cidade. E ela então chegou desesperada, batendo na porta da casa do irmão Brana.
Billy, 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 socorro. Só que antes dela chegar, o irmão Branham havia encontrado um bêbado na rua, caído, jogado na rua. E o irmão Branham, com seu coração bondoso, falou: eu não vou deixar esse homem aqui na rua desse jeito. Ele tomou aquele bêbado, arrastou aquele bêbado para dentro, colocou ele no sofá e falou: descansa aí, a hora que você descansar, nós vamos ter uma conversa nos dois. Quem sabe o irmão Branham estava esperando o bêbado sarar da cachaça, da bebida, para evangelizar ele, pregar para ele. E ele estava lá deitado, inconsciente, ele não sabia nada do que estava acontecendo. A irmã Nery entra, irmão Branham, e ela narra para o irmão Branham a sua situação, o que havia acontecido com ela. E ela estava tão pálida, tão perturbada, que parecia que ia desmaiar. Aí nesse instante o irmão Branham coloca a sua mão sobre a cabeça dela, para orar por ela. E quando assim o fazem, sai um monstro de um morcego negro de dentro dela. E aquele morcego começou a atacar o irmão Branham, querendo vir de encontro com o irmão Branham. O irmão Branham diz que a coisa foi tão tensa, tão perturbadora, que o bêbado que estava deitado no sofá despertou e saiu correndo. E ele gritando: volta aqui, moço, volta aqui. E ele fugiu. Talvez nunca mais o irmão Branham viu o bêbado. Aí o irmão Branham expulsou aquele morcego negro e ele caiu na escuridão, nas trevas e foi embora. E a irmã Nery Sam ficou liberta. Não brinque com o poder de Satanás. Satanás é muito mais poderoso do que nós. Satanás tem muito mais condição de impor os seus ataques do que nós. Com certeza ele tem. Veja bem que ele sai para o mundo, passear pelo mundo afora. Nova York, Filadélfia, Estados Unidos, Israel, Alemanha, França, Espanha, Inglaterra. Ele ficou andando por aí. Nos motéis, nos salões de baile, nos salões de festa. Ele foi andando nas igrejas, que é o primeiro lugar que ele vai. Ele senta lá e fica ouvindo. Ele andou e voltou cansado. Quando ele enjoou de andar neste mundo, que até mesmo ele enjoou, ele voltou. Aí quando ele chega diante do trono, daquele que estava sentado sobre o trono, Jesus pergunta para ele: de onde vem, Satanás? Oh, eu vim de rodear a terra, passear por ela. Eu vim de rodear a terra e passear por ela. E o que você viu lá, Satanás? Ah, só vi coisa ruim. Mulher traindo o homem, o marido traindo a mulher, carro chocando um contra o outro, matando um ao outro, homem atravessando o sinal vermelho, homem dirigindo carro sem carta, sem habilitação. Só esse tipo de coisa que eu vi lá. Guerra, homem atirando no outro, matando a vida do outro. Homem traindo a sua mulher, levando outra mulher para um motel. Homem em cima do púlpito mentindo, pregando um falso evangelho, mentindo. Pregador, falso pregador, chamando você de segunda pessoa. Foi essas coisas que eu vi lá. Aí Deus olha para ele e fala: mas tudo que você viu lá são essas coisas ruins? Nada presta? Você não viu nada de bom lá? Aí eu vi lá um fanático lá. Qual era o nome dele? Um tal de Jó. Como que ele é? Ah, ele é íntegro, ele é fiel,
Ele levanta de manhã cedo, pega as crianças dele, vai para a escola dominical. Ele senta lá, chega lá na igreja, ele pega a Bíblia, ele lê Apocalipse 10:7, ele lê Atos 2:38. Eu assisti até um batismo lá, ele fazendo um batismo lá, batizando as pessoas no seu nome. Aí Deus olha para você, viu que ainda tem pessoa íntegra lá? Você viu como ele é íntegro, como que ele é fiel a mim? Claro que ele é. O homem é rico. Tudo que ele pede, você dá para ele. E na realidade Jó era rico, era milionário, fazendeiro. 3 filhos obedientes na palavra. Iam e voltavam junto para a igreja. Fazendas, rebanho, gado, empregado. Mas eu quero ver, permita que eu vá lá. Você vê que Satanás não faz nada contra um filho de Deus, a menos que Deus permita. Para Satanás intentar um filho ou uma filha de Deus, ele tem que ter uma carta de permissão de Deus, senão ele não pode vir. Não. Aí Deus diz, vai lá, tira tudo que ele tiver. Só que tem uma coisa, com esta condição. Que condição? Não toque na sua alma. A carne dele, esses 16 elementos, você pode fazer o que quiser. Você pode colocar câncer, diabetes, paralisia, cegueira. O que você quiser. Mas na alma dele você não toca. Tá bom. Satanás voltou todo assanhado. Olhou para Jó e disse, agora eu te peguei. Mas foi a pior decepção de Satanás. Jó não redou o pé. Jó não esfriou o seu coração. Jó não mudou de atitude. Jó não mudou de tabernáculo. E Satanás foi tirando tudo que Jó tinha. Mulher, filhos, empregado, fazenda, tacou fogo nas fazendas, matou os rebanhos de Jó. Tacou uma lepra fedorenta em Jó que ninguém podia encostar. Mas ele lá firme. Ele olhou para Satanás e disse, você pode fazer o que quiser, mas mesmo na minha carne eu verei a Deus. Oh, gloriosa! Ainda na minha carne eu verei a Deus. Ai, se nós tivéssemos essa segurança, se nós pudéssemos falar como Jó falou. A palavra, se Deus o disse, isso é verdade, para sempre. Se a palavra foi Deus que disse, isto é verdade para sempre. Ele nunca pode voltar atrás e dizer, eu não quis dizer isso, eu posso dizer coisas e você pode dizer coisas. Então estamos propensos a ter que voltar atrás, mesmo que o disséssemos com o melhor de nosso conhecimento. E com o melhor de nossa capacidade. Mas Deus é muito diferente de nós. Deus é muito diferente de nós. Ele é infinito. Eu tenho uma preocupação. Eu tenho uma vasta preocupação. Isso é algo que eu carrego comigo. A pessoa chega hoje e fala para você, isso aqui é feijão. Ah, você tá bom, fulano falou que é feijão, então é feijão. Você vai falar para os outros que é feijão, porque alguém falou para você que é feijão.
Amanhã você encontra com ele e fala, e como está o feijão lá? Não, eu enganei, não era feijão não, é arroz. Eu enganei, não é arroz não, é milho. Foi uma das coisas que o anjo exigiu do irmão Branham, sinceridade. E disse, você tem que ser mais sincero. Se você não for sincero, o povo não crerá em você. Portanto, ele não diz nada, a menos que seja absolutamente perfeito. Ele nunca tem que voltar atrás. Nunca tem que se desculpar pelo que ele disse. A verdade sempre prevalecerá. Pastor Joaquim Gonçalves Silva, que Deus já recolheu, ele tinha uma frase que ele sempre citava. Quando alguém procurava ele, principalmente os ministros, o ministro procurava ele, porque ele era o posto de descanso dos ministros, e levava alguma questão insolúvel para ele ajudar a resolver. Ele dizia, vai procurar a rodia lá onde você quebrou o pote. Eu gosto muito dessa frase. Vai procurar a rodia onde você quebrou o pote. Mas o fulano não é na minha cara. Vai lá e descobre por que ele não é na sua cara. Isto é voltar lá e buscar a rodia onde você quebrou o pote. Minha mulher não fala comigo. Vai lá e descobre por que ela não fala com você. Eu fui lá, mas o fulano foi estúpido, grosseiro comigo. Vai lá e descobre por que ele foi grosseiro e estúpido com você. Porque quando as pessoas nos fazem algo contra nós, nós não esquecemos. Nós não esquecemos. Mas quando nós fazemos contra as pessoas, aí nós esquecemos. Aí nós somos os santinhos. Nós somos os inocentes. Ontem, quando eu estava no velório da irmã Marlene, ali em São Carlos, olhando o movimento, o entra e sai, pessoas chorando, indo até o caixão, olhando, chorando. Eu pensei comigo, nós deveríamos chorar por alguém enquanto ele está vivo ainda. Quando ele está no hospital, quando ele está doente, aí nós podemos chorar por ele. Aí depois que a pessoa partiu, não adianta chorar mais. Ela não está naquele caixão velho mais. Ela não está naquele corpo velho mais. E algo me veio ao coração. Às vezes você anda pelo deserto. Não tem uma folhinha verde. Tudo seco. Só está a terra. Aí de repente você vê uma pedra, uma enorme pedra. Aí de repente você vê um pé de margarida que nasceu debaixo daquela pedra. E ela conseguiu acompanhar a natureza, o oxigênio. E ela cresceu e ela deu uma florzinha. Você não se atreva a tirar aquela pedra de cima daquela margarida. Ela veio ao mundo para estar debaixo daquela pedra. É ali que Deus quer ela. É ali que ela está bonita como está. É ali que ela produziu aquela florzinha, onde vem a borboleta, a abelhinha. Subtraiu o mel dela.
Vá que você tenta tirar aquela pedra de cima dela, ela sofre um acidente e você acaba matando ela. Aí cumpre-se o que Jesus disse para os seus discípulos: mestre, quer que nós vamos lá e arrancamos o joio? Não, deixa ele lá. Se você arrancar o joio, você vai matar o trigo. Se você for tentar tirar a pedra de cima da margaridinha, você vai matar ela. Você vai tentar tirar a prova, a luta daquele crente, daquela crente, você mata ele, você mata ela. Porque enquanto ela está com luta, dificuldade, ela ora, ela canta, ela vai na igreja, ela não perde um culto. Agora, quando você tira a pedra de cima dela, que ela não tem mais luta, ela não tem mais dificuldade, ela não chora mais, ela esquece de ir para a igreja, ela esquece de orar, ela esquece de cantar, ela esquece de ler a Bíblia, ela esquece de Deus. Não tire a pedra. Agora, como que aquela sementinha de margarida foi parar debaixo daquela pedra? Veio pela enxurrada? Veio pelo vento? Ou algum passarinho decapitou e deixou a sementinha ali? De qualquer forma, ela foi parar lá. E ela teve que parar debaixo daquela rocha, debaixo daquela pedra. Mas é ali, debaixo daquela rocha, debaixo daquele peso, debaixo daquela pedra, que ela é feliz, que ela canta, que ela alegra, ela sorri. Por que ela está sozinha, isolada lá, debaixo daquela pedra? Porque ali é o habitat dela, é ali que Deus colocou ela. Agora você é um grande missionário, um grande apóstolo, um grande profeta, um grande... Vai lá tentar tirar a pedra de cima da coitadinha da Margarida. Aí você tropeça, a pedra cai em cima da Margarida, mata a Margarida. Deixe ela lá. Quem colocou ela lá tinha um propósito. E quem colocou ela lá vai cuidar dela. Uma certa feita eu estava evangelizando um pastor com toda a tua igreja. Tinha umas 300 pessoas. E eu tinha que ir pelo menos 2 vezes na igreja daquele pastor pregar para eles. Eles creu em tudo. Creu no batismo. Creu no lava-pé da Santa Ceia. Creu que tinha que todo mundo ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Creu que Deus tinha enviado um profeta, que o irmão Brana era o profeta. Eles creram em tudo. Estavam prontos, preparados para o batismo. Ia ser um dos maiores batismos no interior do estado de São Paulo. Aqui na minha cidade, aqui em Rio Claro. Mas um belo dia, um certo irmão, com seu espírito religioso, foi lá fazer o que eu não tinha feito ainda. Por que eu não tinha feito? Porque não era o meu trabalho. Era trabalho do pastor, não era o meu trabalho. O evangelista tem seu compromisso. O evangelista não foi levantado por Deus para fazer o trabalho de um pastor. Se fosse assim, Deus tinha levantado ele como pastor. O pastor não foi levantado para fazer o trabalho de um evangelista. Se fosse assim, Deus não tinha levantado ele como pastor, tinha levantado ele como evangelista. O evangelista não é para sair fazendo o trabalho de um mestre. Se fosse assim, Deus tinha levantado ele como mestre, não como evangelista. O mestre tampouco vai fazer o trabalho do evangelista, senão Deus tinha feito ele um evangelista e não um mestre. Mas o problema é que nós estamos colocando a carroça na frente dos bois. O problema é que nós estamos pintando a vaca na copa da árvore e não debaixo da árvore. E eu não poderia dar para aquele povo alimento que só o pastor pode dar.
Porque é assim que Deus ensina, é assim que Deus age, é assim que Deus trabalha. Então esse amado irmão não era nada, era apenas um crente de banco. Ele vai para lá e vai tentar pregar a semente da serpente para o pastor, coisa que eu não tinha pregado. Vai pregar a marca da besta para o pastor. E ele foi enchendo a cabeça do pastor, encheu a cabeça do pastor de tanta besteira. Não que a palavra é besteira, mas a forma com que ele estava injetando aquilo no pastor, fazendo a obra para Deus sem ser a vontade de Deus. Porque cada ofício tem uma unção sobre ele. E nós não podemos misturar a unção. O meu Branco disse: o pastor é a quarta munição da igreja. O que é uma munição? Primeiro, o apóstolo é a primeira munição, o profeta a segunda munição, o evangelista a terceira munição, o pastor a quarta munição, o mestre a quinta munição. Você está andando numa rodovia com seu carro a 100 por hora, 120 por hora, na quinta marcha. Aí você percebe um perigo na pista, você reduz a marcha do seu carro para a primeira, você vai estourar o motor do carro. Você vai estourar o girabrequim do carro. Isso já aconteceu comigo. Então cada marcha tem a sua função. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Cada uma delas tem a sua função. Se você não for um motorista experiente, você vai estourar o cabeçote do seu carro. E ele, não sendo nada, não sendo pastor, não sendo mestre, não sendo apóstolo, não sendo evangelista, não sendo nada, foi lá pregar. Conclusão: matou o pastor e toda a igreja. Não batizou um, para uma igreja que estava toda prontinha, preparada para o batismo. Já estavam indo na igreja, assistindo os cultos. Porque o profeta vem com a unção do profeta. O apóstolo vem com a unção do apóstolo. O evangelista vem com a unção do evangelista. O pastor vem com a unção do pastor. O mestre vem com a unção do mestre. Ah, não, mas os 5 ofícios estão no irmão Brana. Foi só irmão Brana, então tá bom. Se foi só irmão Brana, então nós vamos concordar com esses aí que estão andando aí, que fala que não precisa mais de pastor, que o irmão Brana era o pastor. Irmão Brana nunca ensinou isso. A Bíblia nunca ensinou isso. Fazendo a obra para Deus sem ser a vontade de Deus. Eu já enfrentei todo tipo de dificuldade que você imaginar. Eu já orei para traficante com a 765 do lado, que o cabo até brilhava. E eu com as mãos na cabeça dele, orando por ele, repreendendo o mal que estava sobre a vida daquele homem. Eu já fui parado no ponto de ônibus, o cara chegar e falar: eu voltei aqui para dar um tiro na sua cabeça e te roubar. E eu estou aqui. Eu já estive na porta de delegacia, onde o carcereiro chegou e falou assim: se você não sumir daqui da porta da delegacia, eu vou te prender. Mas eu estava lá. Eu já enfrentei grupos de igrejas
revoltados, nervosos comigo na praça pregando, partir para cima de mim para me bater sem eu saber. E um grupo de jovens jogando futebol entrou na frente e falou: se você for lá perturbar o homem, nós vamos pegar vocês e fazer eles voltar para trás. Por quê? Porque você está debaixo da unção pela qual Deus te levantou. Então aquela unção que está sobre você não é porque você é melhor. Aquela unção que está sobre você vai te proteger. Um dia eu estava numa praça em Santa Bárbara do Oeste, São Paulo. Feito um maluco lá no meio da praça, pregando, gritando. Porque tinha uma irmã que nós tínhamos ganhado ela para Jesus. Só que o seu esposo era diácono nas Assembleias de Deus. E ele não permitia ela ir na igreja. Nós enviávamos as mensagens para ela, ela tinha que esconder debaixo do porão da casa para o marido dela não ver. Se ele descobria, ele rasgava, tacava fogo e queimava. Se ela inventasse para a igreja, ele batia nela. E ele tinha 4 filhas mulheres. O dia que nós fomos batizar ela, o pastor teve que ir à noite. Enquanto ele foi para a igreja dele, o pastor pegou ela, correu no rio, batizou e voltou e devolveu ela em casa. Ele chega da igreja, ele percebeu que ela estava com o cabelo molhado. Sabe lá Deus como ele descobriu as toalhas dela molhadas. Aí ele percebeu que ela tinha ido ao rio e tinha sido batizada. O diabo fez com que ele descobrisse que ela tinha sido batizada. Ele bateu, espancou nela, irmã Cecília. Lembro o nome dela como hoje. Aí um dia para ele se livrar de mim, se livrar de nós, ele catou a sua mudança, colocou no caminhão e foi para Rondônia. Para fugir, para que ela não fosse na igreja. Só que ele chegou lá em Rondônia, onde ele foi morar, não tinha igreja da Assembleia de Deus. Então ele não podia ir na igreja. E tinha um pequeno grupinho de irmãos da mensagem. Então como ele não tinha igreja para ir mesmo, aí ele liberou ela para ir nos cultinhos dos irmãozinhos lá no meio do mato. E ela toda feliz. Ela e as filhas dela. Um belo dia ele cai doente na cama. Morre que não morre, morre que não morre, morre que não morre. Com malária. Aí ela estava um belo dia lá, um belo domingo lá, se arrumando para ir para a igreja com as filhas. Quando ela sai, ele sai da porta e grita para ela: "Ô, espera aí que eu vou também." Ela quase desmaiou. O homem que era o maior inimigo deles, o homem que era o maior inimigo meu, que se ele me pegasse ele me matava. O homem que era o maior inimigo do irmão Brana: "Ô, espera aí que eu vou." Ela disse: "Mas você não está bom, você está doendo." "Não, mas eu vou assim mesmo." Ele foi. Assistiu pela primeira vez o primeiro culto. Voltou curado. Voltou arrependido. Voltou convertido. E foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. De Deus você não se esconde. De Deus você não foge. Aonde você estiver, Ele vai te encontrar. Ele vai te colocar numa cama de hospital, com um tubo no nariz. Ele vai permitir você chocar o seu carro na traseira de um caminhão. Não brinque com Deus. Quando Ele dizer faça, faça. Quando Ele dizer faz, faça.
Não duvide. Se ele falou para você que você tem que se arrepender, não importa tantos anos você tem de religião, você tem que arrepender desse azar de ser batizado em seu nome, no nome do Senhor Jesus Cristo, faça o quanto antes. Não espere. Não espere ficar aleijado da coluna. Não espere ficar demente da mente. Não espere sofrer uma paralisia, um câncer. Porque aquele que não vem por amor, vem pela dor. E é melhor vir pelo amor do que pela dor. Então nós temos que nos revisarmos as nossas atitudes, as nossas decisões, para saber se realmente essa atitude, essa decisão está vindo de Deus ou não. No momento, para mim, parece que está tudo certo, está tudo correto, está tudo lindo. Mas e para Deus? E para Deus? Eu ganhei uma família para Jesus. Deus me usou para conduzir aquela família a Jesus. E foi uma família que eu me orgulhei muito. Eu nunca tinha visto eles na minha vida. Nunca tinha encontrado eles. Eles moravam numa cidade, eu morava em outra. Ambos, o marido e a mulher, era espírita. Frequentava um centro espírita em uma outra cidade. Eu morava em Rio Claro, ele morava em Cordeirópolis, e ele viajava quase 40 quilômetros para ir no salão de espírita que ele frequentava na cidade de Piracicaba. Um triângulo, uma trindade. Aí um dia ele chegou lá no salão lá do trabalho dele lá, começaram o trabalho, o chefe dele foi possuído por um espírito, e aquele espírito veio e falou na boca do chefe dele. Falou: o que vocês vieram fazer aqui? Vocês não precisam mais vir aqui. Vocês vão encontrar um homem negro, preto, origem africana, e ele vai dizer para vocês tudo que vocês têm que fazer daqui para frente. Vocês não precisam mais de mim. Não precisam mais de vir aqui. O diabo abriu mão deles. Ele se entender, volta para trás, para casa chorando, pensando que o espírito lá não queria mais eles. Mal sabia eles que era Deus trabalhando na vida deles. Menos de um mês depois, a esposa desse irmão me encontra. E ali começamos. Ali comecei o meu trabalho com eles. Em menos de 60 dias, estavam batizados. Nunca tinha entrado numa igreja de crente. Nunca tinha lido uma Bíblia. E olha que depois disso ele já tem trabalhado. O que ele já tem trabalhado para a igreja. Já foi diácono, já foi presidente de diácono. Só não foi pregador ainda, porque eu acho que ele não tem o dom de pregador. Está até hoje firme na igreja, firme na palavra. Porque a unção que Deus dá, a unção que Deus batiza um homem com aquela unção, ele faz coisas que outro não é capaz de fazer. O último crente que eu batizei, viajei 200 quilômetros para batizar.
Era 110 quilômetros para ir, 110 para voltar. Primeira vez que eu fui, o homem faz 74 anos, com 2 anos que estava deitado no sofá, inválido, tinha sofrido derrame. Para comer, para fazer as suas necessidades, era tudo deitado naquele sofá. Ele não levantava do sofá nem para ir no banheiro, tinha que fazer as necessidades ali do lado do sofá onde ele estava. A sua filha me convidou para ir lá, orar por ele. Chegamos, cantamos, passamos a tarde inteira cantando, sem violão, sem teclado, sem banda de música, sem coral, sem nada. Aí depois de cantarmos bastante, eu orei pelo homem. Dali 15 dias eu recebo um telefonema. O homem estava curado. O homem estava andando, trabalhando, fazendo as suas obrigações. E ele pediu para me batizá-lo. Aí eu fui lá batizar o homem. O batizei. Porque eu procurei 2 pastores, o pastor que eu auxiliava e o outro pastor lá da cidade dele, para ir batizar eles. Deus não permitiu nenhum dos 2 ir lá batizar o homem. E ele queria ser batizado por mim. Eu o batizei. E ele ficou firme até o tempo que Deus recolheu ele. Curado, sarado. Nunca tive naquela região. Nunca tive naquela cidade. Não sabia nem como fazer para ir naquela cidade. Agora, por que Deus me levou lá para pregar para este homem, curar este homem e batizar ele? O mesmo que ele fez com Felipe, quando Felipe foi batizar o eunuco. Agora tem aqueles que levantam contra o ministério, contra o ofício do evangelista. Se dependesse de um pastor, aquele homem tinha morrido sem ser batizado. Ele nunca recebeu a visita de um pastor. Aí, de tanto eu lutar, eu levei o meu pastor que eu auxiliava lá para dar ceia para ele. Quando chegou lá, o pastor pediu para me pregar a mensagem de preparação para a ceia. Eu preguei. Quando chegou na hora da ceia, o pastor recusou dar ceia para ele. Aí eu perguntei, mas por quê? Ele falou, não, porque aqui é campo do pastor tal. Se ele souber que eu estou dando ceia para alguém aqui, ele vai ficar bravo comigo. Deixa que eu vou entrar em contato com ele para ver se ele vem aqui dar ceia para o irmão. Guardou as coisas da ceia, pôs dentro do carro. O irmão olhou para mim, prontinho para tomar ceia. Olhou para mim e falou, irmão, não se preocupe. Na cara do pastor, não se preocupe. O que Deus queria que você fizesse, você fez. Deus queria que você me batizasse, que você orasse por mim para me ser curado. E isso aconteceu. Então não se preocupe não. Meu coração cortou. E Deus o recolheu sem tomar ceia. Nunca tomou uma ceia, mas nunca deixou a palavra. São pequenos testemunhos que pode fortalecer alguém, ajudar alguém, encorajar alguém. Então, quando alguém se levantar contra seu ministério, você fala, eu sei em quem tenho crido e estou certo que é poderoso para me dirigir, para me guiar. Se você tiver um ministério que foi ordenado pelo homem, feito pelo homem, levantado pelo homem, ele vai fracassar. Ou mais cedo ou mais tarde ele vai fracassar. Mas se foi Deus, não. Ele irá com você até a eternidade.
Às vezes eu paro e medito. Por que eu sou um homem de tanta saúde, tanto vigor, aos 73 anos de idade? Aí eu penso, será as recompensas que Deus está me dando por tudo aquilo que Ele tem me ungido para fazer? Eu já viajei 700 quilômetros para ir, 700 quilômetros para voltar. Parei lá no Paraná, no norte do Paraná. Levanto de manhã cedo, saio do quarto do hotel, tinha uma multidão ali, esperando para pegar os seus ônibus. Eu reuni aquela multidão sozinho, Deus, sem música, sem violão, sem nada. De repente eu estava pregando para uma multidão de 60 pessoas. E dali Deus tirou um homem, está lá no Mato Grosso hoje. Deus me levou ali 700 quilômetros para ir, 700 quilômetros para voltar, para salvar um homem, para encontrar um filho ali. Eu precisava de um motorista para poder fazer um carreto para levar uns irmãos, me levar eu e os irmãos numa cidade onde eu estava abrindo um trabalho. E que hoje estão uma igreja de quase 90 pessoas lá. E o homem, o rapaz, era das Assembleias de Deus. Solteiro. E nós tínhamos 3 irmãs solteiras na igreja. Ele foi, fez a viagem para nós. Quando era segunda-feira, isso foi no sábado, na segunda-feira eu recebo uma ligação dele perguntando que dia que eram os cultos na minha igreja. Eu falei, é quarta e sábado. Ah, eu posso ir? Eu falei, pode, seja bem-vindo. Na quarta-feira ele estava na igreja, no sábado ele estava na igreja. Resumindo a história, se converteu, se batizou e casou com uma daquelas irmãs. E hoje ele é o líder de cântico do Tabernáculo da Fé da minha cidade. Não é onde eu congrego, mas eu sou feliz por ele estar lá. São pequenos testemunhos que podem ajudar alguém que está indeciso, confuso. Parágrafo 9. Até mesmo para Jesus, nestes grandes dias que celebramos, quando Deus realmente massacrou seu Filho pelos pecados do mundo. Deus massacrou seu Filho pelos pecados do mundo. Eu sempre disse, não foi o diabo que matou Jesus. Não foi o diabo. Quando você afirma que o diabo matou Jesus, você está enaltecendo o diabo. Você está colocando ele acima de Jesus. Mas não foi o diabo que matou Jesus. Foi o próprio Deus, o Cordeiro que foi sacrificado antes da fundação do mundo. Ele foi o meu sacrifício, o seu sacrifício, o nosso sacrifício. Sem ele nós não seríamos nada hoje. O diabo não ia matar ele para que eu fosse salvo. Se o diabo soubesse que ia matar ele e eu seria salvo, o diabo não mataria ele. E como não matou? Talvez tenha sido milhares de anos antes que as fundações fossem lançadas. Deus falou a palavra e ela é uma obra consumada do céu. Quando Deus a fala, já está concluída. Quando Deus fala a palavra, ela já está concluída. Deus tem que fazer uma reciclagem no seu, no meu, nos nossos corações,
e tirar algumas escamas de peixe que há em nossos corações, na nossa mente, e deixar nós vermos, deixar nós enxergarmos que nós não somos nada. Irmão Brando, se você olha para um homem de 80 quilos, ou de 100 quilos, ele só tem 20% de homem, o resto é massa. O homem não vale um milésimo a mais do que a sua palavra. O valor do homem é o peso da sua palavra. Sim, sim, não, não. Se você vai, se alguém combina com você, fala, 10 horas eu passo na sua casa. 10 horas eu passo na sua casa. Ou para fazer uma viagem, ou para fazer um serviço, ou para te dar um orçamento, para qualquer motivo. 10:01, o indivíduo apareceu, você não tem mais compromisso com ele. Mas você não me esperou. Não, você falou para mim que 10 horas você estava aqui. É 10:01, é 10:05, é 10:10. Você não apareceu, não tem mais compromisso com você. Fulano, eu fiz uma compra na tua mão e fiquei te devendo e falei para você que dia 30 eu viria te pagar. Sim. Só que eu estou vindo 5 dias antes te avisar que houve uns deslizes comigo e eu não vou poder te pagar dia 10 como eu te prometi. Dá para você me esperar mais uns 5 dias, 10 dias? O cara fala, tá bom. Mas você não esperou vencer o prazo para ir lá dizer para ele que não tinha dinheiro. Você foi antes. Se pudesse entender o que isso significa, que pessoas diferentes seríamos, ver em seus livros os julgamentos ali mencionados para os desobedientes. Isso faria com que um homem se examinasse horas a horas. Isso faria os justos se regozijar horas a horas ao ler as bênçãos que Deus tem prometido para os fiéis. As bênçãos que Deus tem prometidas para os fiéis. E podemos ter certeza que cada palavra será cumprida. Basta ancorar nossa alma nela. Sempre tem sido desta maneira. Deus te prometeu? Prometeu. Você tem certeza que foi Deus que te prometeu? Tem. Então descansa. Descansa. O maior evangelista que nós conhecemos no Velho Testamento
Porque tem muitas pessoas que pensam que não tinha evangelista no Velho Testamento. Lá na frente, Deus elevou ele a um profeta. Como Mombrana fez como Deus fez com Mombrana. Mombrana começou com evangelista e Deus terminou com ele como um vidente, um profeta. Mas por que ele teve que fazer isso? Porque ele não, no seu tempo ele não tinha quem fizesse. A sua mensagem não era conhecida. Ele não tinha homens evangelistas que conheciam a sua mensagem. Então ele tinha que fazer. Mas você vê no ministério do Senhor Jesus Cristo, ele andando de aldeia em aldeia, com seus discípulos, pregando, anunciando o evangelho. Quando ele viu que eles tinham entendido a mensagem dele, que ele já tinha aprendido, ele recuou. E ele começou a enviar eles a outra cidade. Aí ele chegava todo feliz para trazer o relatório para ele do que tinha sido as viagens evangelísticas dele. Aí ele dizia para eles: olha, eu vi Satanás cair do céu como raio, mas não admireis pelos espíritos vos sujeitarem, mas pelos vossos nomes está escrito no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Mas ele já não viajava mais com eles. O Mombrana diz: Jesus nunca andou a 50 milhas fora da Palestina. E os apóstolos andavam por todo lado. Então esse evangelista, Jonas, ele converteu uma cidade inteira. Mas quando ele estava, antes de Deus enviar ele para esta cidade, que era a cidade de Nínive, ele não era evangelista, ele não era apóstolo, ele não era pastor, ele não era profeta, ele não era nada. Mas Deus foi lá e separou ele, ungiu ele para ir para a cidade de Nínive. Só que ele conhecia muito bem a fama da cidade de Nínive. Era um povo gentis, pagão, adorador de ídolo, assaltante, roubador, prostituta. E ele não queria, ele teve medo, ele sentiu temor, ele não quis ir. Aí o que ele falou? Bom, Deus mandou eu para a cidade de Nínive, mas eu não vou. Eu vou fazer o seguinte, eu vou para Tarsis. Eu vou evangelizar a cidade de Tarsis. Aí ele entrou, comprou a passagem dele, entrou no navio. E aquela tripulação que estava no navio era tudo religiosa. Era tudo crente. Todos tinham Deus, todos eles tinham Deus. E que não era o Deus de Jonas. Aí de repente começa a tempestade e o barco começa a balançar. Aí o capitão entrou em desespero. Gente, o que está acontecendo? Não sabemos, capitão. Nós vamos tombar, nós vamos morrer afogados. Oh, o capitão grita. Começam a jogar os seus pertences no mar. Aí começaram a jogar calça curta, saia rachada, sapato salto alto, pintura, maquiagem, corte de cabelo. Foi jogando tudo no mar. Jogando. Televisão, tudo. Celular, jogou tudo fora. Jogou tudo no mar. E o barco não se firmava. Comida, jogou tudo. Caixa de cerveja, jogou tudo. Uísque. Pacote de cigarro, jogou tudo fora. Pô, capitão, agora não tem mais nada para jogar fora. Agora estamos limpos. Limpou a igreja agora parece um bando de anjos. O capitão falou, mas não é possível. Tem alguma coisa errada. Aí reuniu toda a população. Qual que é o seu Deus? Meu Deus é tal. Qual é o seu é tal? Qual o Deus é tal? Então vamos orar.
Vamos orar para que o seu Deus, para que os seus deuses nos ajudem a sair dessa tempestade. E nada. Aí o capitão falou assim, não está faltando mais alguém? Aí de repente um ajudante desce lá no casco do navio, lá encontra um hebreu dormindo. O Jonas dormindo. Capitão, capitão, tem um homem dormindo aqui. Tem um homem dormindo aqui. Aí o capitão chega e fala, mas que folgado. Deu um chute na costela dele, Jonas acorda todo assustado. Que foi? O que tu faz aqui, rapaz? Eu tô cansado, eu viajei muito, a noite inteira eu quero dormir. Para onde você vai? Eu vou para Tarsis. Qual é o seu Deus? O meu Deus é o Deus, é o Deus dos hebreus, do Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego. Mas por que você está nesse navio aqui? Ele foi sincero, falou, o Senhor Deus me mandou ir para Nínive, pregar lá, mas eu fiquei com medo, não confio muito naquele povo, lá é cheio de traficante, de ladrão, prostituta, crente religioso, espírito religioso. É por isso que eu estou indo para Tarsis, porque eu não quero ir para Nínive. O capitão falou, você está vendo a nossa situação? Você está vendo como que o nosso barco está? Nós vamos morrer todos, porque você é desobediente ao seu Deus. O que nós vamos fazer com você agora? Falou, capitão, só tem uma forma de vocês se livrar disso. Ele foi honesto, sincero. E qual é? Me lança no mar. Aí ficaram meio assim, ressentidos. Eles não eram assassinos, eles eram religiosos. Mas era a única forma de salvar a população inteira. Quantas pessoas deveria ter naquela população, naquela tripulação? Tá bom, se você quer assim. Pegaram o Jonas pelas pernas e lançaram no mar. Quando foi a conta de Jonas cair no mar, o navio calmou, a brisa, a calma. Aí Deus envia um avião para levar Jonas para Nínive? Não. Uma limusine? Não. Um carro zero? Não. Deus enviou uma baleia. E essa baleia deveria estar com muita fome. Ela chegou e tragou Jonas. Jonas lá no casco do navio estava dormindo. Na barriga da baleia ele estava orando. Aí de repente deu um mal-estar na baleia. Ela saiu desesperada para não sujar o mar. Porque o homem em pecado, ele é sujo em qualquer lugar que ele esteja. Carregou Jonas e desesperado, quem sabe 1.200, 300 km por hora, e foi lançar Jonas lá na areia da praia do mar. As pessoas que estavam ali, os banhistas que estavam ali tomando banho, assustados. Quando viram, aí começaram a adorar João, caiu tudo de joelho adorando a Jonas. Pensando que era Deus. A igreja entrou em paz. A igreja recebeu paz. Não precisava jogar nada fora. Só precisava que o homem estivesse no seu posto de dever. E cada um de nós temos um posto de dever. Quando Deus falou com Noé, lá atrás no mundo antediluviano, talvez antes de uma Bíblia ser escrita, ou esta Bíblia ter sido escrita de qualquer forma, Deus disse a Noé que viria uma tempestade, e as águas cobririam a terra. Toda a
tempestade que acontece, todo redemoinho que acontece na igreja, Deus sabe que vai acontecer. Agora nós só temos que ter o discernimento de Deus para saber o porquê que esta tempestade, esse redemoinho está acontecendo. É simples. Vamos descobrir. Vamos tentar descobrir, entender o porquê isso está acontecendo. Algo está errado. E Deus sabe. Eu não sei, você não sabe, nós não sabemos, mas Deus sabe. De qualquer forma, Deus disse a Noé que viria uma tempestade e as águas cobririam a terra. Foi propositado por Deus aquela chuva cair, aquela cidade ser todas destruída, aquele povo todos morressem. Foi propósito de Deus. E sem uma partícula de evidência de que isso aconteceria, tudo muito contrário, Noé se moveu com temor e construiu a arca. Preparou-a, foi para salvar sua casa. E assim mesmo, Deus nunca o decepcionou. Porque era a sua palavra, tinha que acontecer quando Deus disse que aconteceria. Quando Deus fala que vai acontecer, acontece. Queira você ou não, acontece. Queira eu ou não, acontece. Bem, quando Jó, o livro mais antigo da Bíblia, o qual foi escrito talvez antes de Gênesis ser escrito, e foi incluído na Bíblia, e Moisés escreveu Gênesis, Jó em seu livro, ele descansou solenemente na promessa que Deus lhes fizera. E ele permaneceu junto ao seu holocausto, sem temer em seu coração, sabendo que o que Deus havia dito, ele era capaz de realizá-lo. E quando tudo parecia estar indo na direção oposta, Jó manteve-se firme, porque a promessa de Deus era firme. Deus havia prometido a Jó, e Jó descansou nessa promessa. Deus prometeu e Jó descansou na promessa de Deus. Nós só temos que fazermos uma coisa: descansar nas promessas de Deus. Quando a América construiu o Titanic,
Eles estavam na mesma situação de Nabucodonosor quando construiu a Babilônia. Eles iam tentar invadir-se o mar e sair do outro lado do mar, porque ele sabia que do outro lado do mar existe algo sobrenatural. Por que Nabucodonosor foi construir a Babilônia, a sua grande cidade, com uma grande torre nas margens do rio? Porque ele tinha uma visão. A visão dele não estava totalmente errada, mas era visão humana. Que a Nova Jerusalém seria construída ao lado de um rio, o rio das águas vivas, águas cristalinas, que seria uma cidade de ouro e cristal, e que o rio da vida fluía por aquela cidade. Ele não estava totalmente errado na sua visão, só que a sua visão era humana. Ele teve uma visão da cidade. Só que o que ele viu pela visão humana, João viu fisicamente. Apocalipse 21, a partir do versículo 9. João viu o novo céu e a nova terra, e o rio da vida correndo. João viu. O que Nabucodonosor viu por visão humana, João viu fisicamente. E ele pensou, irmão Brana disse assim, ele pensou, nós podemos fazer o que quiser, cometer o pecado, o erro que nós quisermos aqui, ó. Aí qualquer coisa nós só por essa torre nós vamos para o céu. A hora que a coisa estiver feia aqui embaixo, nós vamos lá para cima. A hora que a coisa acalmar aqui embaixo, nós voltamos para baixo. Essa era a mentalidade deles. Oh Deus, tenha misericórdia de nós. Visão humana e visão celestial. E eu, João, vi a santa cidade. Nabucodonosor também viu, mas viu na visão humana. Não viu como João viu. Bem, se a igreja pudesse chegar a esse ponto em que ela pudesse repousar solenemente na eterna palavra de Deus, como a verdade. Que diferença haveria? Que correção haveria? Que purificação haveria? Que alegria haveria? Que poder haveria? Se homens e mulheres crescem em Deus, se homens e mulheres crescem em Deus, cegamente, certamente que o que ele disse é verdade. Não importa o que as circunstâncias pareçam ser, isso não tem nada a ver. Deus disse assim, isso resolve a questão. Deus disse assim, isso resolve a questão. O que nós precisamos
é consultarmos a Deus. Deus tinha dito para Josué que ele não ia perder um soldado sequer. Na primeira batalha ele perdeu 30. Ele falou: opa, para lá. Não foi isso que não foi isso que o Senhor me prometeu. Para lá, para o barco. Para tudo. Vamos vasculhar. Aí um sábio sacerdote falou para Josué: por que não lançamos sorte, Josué? Para ver onde está o problema. Tá bom, vamos lançar sorte. Lançou sorte, a pena caiu sobre Acã, o homem de confiança de Josué, o braço direito de Josué. Aí quando a pena caiu sobre Acã, aí Acã não teve outra saída, confessou, falou: não, eu trouxe algumas coisas da Babilônia e está escondido lá na minha cabana, na minha tenda. Aí os homens foram lá, arrancaram tudo para fora. Josué não teve misericórdia, ele não podia ter misericórdia de Acã. Se ele fosse ficar com misericórdia de Acã, ele e todo o povo morria. E eles não entravam na terra prometida. Eles não possuíam as riquezas da terra prometida, porque eles já estavam dentro. Aí Josué mandou seus homens arrancar a espada, matar tudo. Primeiro matou Acã, depois matou toda a família, mulher, criança, filhos de Acã, soldados, jagunços, toda a igreja de Acã. Josué mandou matar. Não sobrou nem o gado, matou tudo, tacou fogo e queimou. Deus não brinca em serviço. E nós, como seus ministros, seus homens também, não devemos brincar. Deus é sério. E as coisas de Deus também têm que ser sérias. Shalom, Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Até a nossa próxima programação, permitindo o Senhor, quando estaremos aqui novamente, falando das maravilhas desse grande Deus. Deus abençoe a todos vocês que acompanham a nossa programação. Meu abraço. Eu quero dizer que foi um prazer muito grande falar com a irmã Vera Floriano ontem em São Carlos. Deus abençoe, minha irmã. Ela, seu esposo. Deus abençoe. Um abraço para seu esposo, para toda a sua família aí. Continue nos ajudando, acompanhando a nossa programação. Fala para os seus parentes, para os seus amigos. Fala: tem um louco aí na internet pregando assim. Manda eles nos acompanhar, assistir também, tá bom? Deus abençoe, minha querida. Deus abençoe irmã Francisca Pinheiro, lá em Belém do Pará. Deus abençoe pastor Francisco, lá em Porto Ferreira. Deus abençoe Edilson Gaviola, Rio Claro, São Paulo. Manuel de Almeida, Rio Claro, São Paulo. João Dourado, Rio Claro, São Paulo. Cláudio Godoy, Rio Claro, São Paulo. Deus abençoe irmão Fontana, lá em Araçatuba, São Paulo. Deus abençoe os irmãos de Guarujá, lá em Guarujá. Deus abençoe o pastor Ivanildo, irmã Cleusa, irmã Cinta, ministro Zé Carlos, lá em Presidente Prudente. Deus abençoe irmão Alan, lá em Várzea, Jundiaí. Deus abençoe irmão Ademir, lá em Ouro Fino. Ouro Fino não, lá como chama a cidade do irmão Demir, aqui em Jundiaí. Deus abençoe irmã Tereza, todos vocês aí em Ouro Fino, Jacutinga, Minas Gerais, todos vocês que congregam com o pastor Balbino. Deus os abençoe a cada um, com a graça do Senhor, nos corações de cada irmão eleito. Deus abençoe irmão João Filho, lá em Guararema, São Paulo. Deus abençoe meu amigo João Ramos, Rio Claro, São Paulo. Deus abençoe a todos vocês, e vocês estão convidados a estar conosco no nosso tabernáculo na Avenida 54A, 699, no bairro Vila Nova, Rio Claro, estado de São Paulo. Deus abençoe os irmãos de São Pedro, irmão Cício, pastor Cício e os irmãos ali de São Pedro, irmão Rubio, sua esposa, ali em Charqueada, São Paulo. Com a graça do Senhor Jesus Cristo no coração de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs,
Tenha um resto de domingo abençoado na presença do Senhor. Shalom a todos.